minha luta é contra os comunistas, os ladrões de dinheiro público. O governo brasileiro é uma palhaçada. Já deixa um like e vamos pro vídeo, ver as palhaçadas desse governo. Bom, e o Tribunal Superior Eleitoral se envolveu em pelo menos 2 eventos em parceria com a USAID, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Do Felipe Neto aqui há pouco tempo, de que ele pulou fora do barco de fazer parte da equipe do governo, agora vê a resposta. Não só ele, mas pelo visto muita gente vai pular fora ou vai começar a ficar bem quietinho. Eu disse que cedo ou tarde respostas mais precisas iriam aparecer. E meus amigos, o negócio é muito pior do que a gente pensa. Na hora de pegar o din-din, todo mundo pega caladinho. Isso é covardia, isso é safadeza, isso precisa acabar. Parabéns ao presidente americano que está fazendo a coisa certa. Se eles roubaram os americanos, imagina eu e você. Olha, coitado de nós. O buraco é muito mais embaixo e o governo americano tá com sangue nos olhos. Sangue nos olhos porque ninguém menos que o Elon Musk está cuidando do departamento de eficiência do governo e cortando todos os gastos. Eles estão agora direcionando toda a economia americana para o povo americano. E o que é engraçado nisso é eles conseguirem roubar o governo americano, velho. Já pensou? Os comunistas são demais, velho. Só Deus, viu? E as televisões passando paninho pra eles. Antes, muitos recursos que eram para suprir as necessidades dos americanos, como por exemplo de desastres naturais que atingiu Los Angeles, que as prefeituras e alguns políticos disseram que não tinha dinheiro, eles fizeram rapidamente uma articulação para que essas pessoas fossem rapidamente ressarcidas porque são pagadores de impostos. Então eles estão muito agressivos nessa questão, no bom sentido, de fazer o imposto que o americano paga ficar dentro dos Estados Unidos. Já pensou usar o dinheiro de imposto dos povos americanos e fica falando na televisão com o dinheiro dos americanos, falando mal dos americanos? Que absurdo, hein? No meio dessa confusão, meu amigo, surgiram escândalos envolvendo a entidade USAID. Dentre os escândalos da USAID, que é uma entidade de ajuda internacional que foi fundada nos anos 60, mas ultimamente tem sido completamente pervertida pelos democratas, principalmente, está que os recursos enviados para fora da entidade estavam indo para ONGs, para pessoas, organizações e muitas vezes para projetos culturais sem nenhum sentido, tipo lançamento de livro que ninguém nunca leu e nem vai ler na vida, ao invés de ajudar o povo americano. Mas é mais do que isso. As acusações por trás do financiamento internacional da USAID envolvem financiar pessoas, movimentos e políticos com fins de censurar qualquer um que não estivesse alinhado com as ideias dos democratas, ou seja, da esquerda, que na verdade é a extrema esquerda. E quem é que estava entre essas ONGs recebendo dinheiro da USAID, por exemplo? São muitas pessoas conhecidas. Por exemplo, ninguém menos que George Soros, que é um dos financiadores das Sleeping Giants e outras ONGs e empresas que estão diretamente sob comando ou então com envolvimento direto de ninguém menos que Felipe Neto. Mike Pence afirma que máquina pública americana da era Biden usou dinheiro público para financiar uma onda de censura nos Estados Unidos e América do Sul. O assessor Steve Bannon entrevistou Mike Pence, que é diretor executivo da entidade Foundation for Freedom Online, e, no meio de inúmeras informações altamente comprometedoras contra os democratas a respeito dos escândalos da USAID, ele afirmou que se a USAID não existisse, inclusive Bolsonaro ainda seria presidente do Brasil. Palhaçada! Eles roubaram já o Brasil todo, enganaram todo mundo. É 45 anos que o PT tá fazendo agora, 45 anos que mente para as pessoas do mundo. Esses caras mereciam ser estudados pela NASA. O jornalista Paulo Figueiredo expõe a divisão e o temor entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, diante do atual cenário político brasileiro, especialmente após revelações bombásticas do governo Donald Trump, que escancararam a corrupção e as manobras do sistema esquerdista ao redor do mundo. Ele detalha as injustiças cometidas pelo STF contra Jair Bolsonaro, revelando como a corte agiu para recolocar Luiz Inácio Lula da Silva no poder. Agora, a fatura chegou com juros, e todos os envolvidos se veem encurralados sem saída. Veja o vídeo. Antes de prosseguir, peço gentilmente que dedique um momento para deixar seu like, inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber nossas atualizações. Seu comentário é fundamental, pois contribui para que mais patriotas tenham acesso a essas informações relevantes.
Agradeço antecipadamente pelo seu engajamento. Não é só o Mike Benz que está explicando o tamanho dessa onda do Alexandre, mas a gente está vendo também que os recursos foram cortados. E sem isso, o regime brasileiro fica insustentável. Restam para eles, então, duas alternativas. Ou eles consolidam o poder rapidamente através de um aumento na repressão. E é por isso que vocês vão ver a tentativa de resposta com a denúncia contra o Bolsonaro e provavelmente contra mim também nos próximos dias. Ou eles vão ter que fazer um distanciamento. E eu quero dizer para vocês, há uma divisão que já chegou ao Supremo Tribunal Federal. Quem está dizendo? O Paulo Figueiredo? Não. A Ana Flor, da Globo News. Vejam. Sobre isso, que é Globo News. Conversando com o ministro do Supremo recentemente, exatamente sobre essa tensão entre os poderes, porque se a gente viu no sábado o Legislativo muito unido, a gente sabe que o Supremo também está muito unido. E conversando com esses ministros, perguntando se a ideia, sabendo da dificuldade hoje do próprio Supremo, sabendo que 2026 é uma eleição da qual pode resultar um Senado muito mais conservador, um Senado que pode inclusive querer tocar impeachment de ministro Supremo, se a Será? posição majoritária na corte seria apertar o acelerador ou frear e negociar. E há Veja, não só mais o Paulo Figueiredo que está falando isso. Né? Aquele que dizia que havia uma tensão, ela chegou à Globo News. A mesma Globo News em que a vaquinha está tendo um piti com a estratégia de comunicação do boné azul do Lula, que eu falei para alguém criar uma store dizendo cadê a picanha, a cervejinha, e fazer esse boné azul, vai ser o MAGA, o boné vermelho brasileiro vai ser o boné azul, deveria ser o nosso símbolo, a gente deveria tomar o símbolo deles. A mesma vaquinha que está surtando chegou à Globo News. A ideia, a noção do que eu já havia falado há muito tempo. uma divisão hoje. Há alguns integrantes da Suprema Corte que acham que tem que apertar o acelerador e tocar essa agenda democrática, mesmo que ela Democrática, leia-se esmagar completamente nós. Nos esmagar completamente, para usar um português melhor. resulte em enfrentamento, inclusive com o Congresso, e há outros que pensam, é melhor conversar, buscar harmonia. Agora quer conversar, né? Antes que 2026 chegue. Apaziguar, conversar. Senta aqui no colinho do papai agora para conversar. Senta aqui no colinho do papai. Porque a nossa luta agora não é para conversar com o Supremo. A nossa luta é para que o governo americano aumente a pressão para o distensionamento. E veja, diferentemente deles, o que a gente está pedindo, só para saber, só para deixar claro aqui para a abundância de cautela, ninguém aqui pede que o governo americano interfira no Brasil. Eu nunca fiz uma reunião virando para os americanos e falando, olha, interfiram para colocar o Bolsonaro de volta no poder. Nunca. E nenhum deputado fez na minha presença, pelo menos. O que a gente pede aqui? Que eles desfaçam a cagada que eles fizeram. Que eles voltem a usar as ferramentas da USA, do National Endowment for Democracy e por aí vai, para promover a democracia e a liberdade no Brasil da mesma forma que eles sempre fizeram. Ou pelo menos parem de atrapalhar, como já pararam. E eu acredito, eu tenho essa convicção, e eu não sei se vocês têm também, vocês podem dizer isso no chat, eu tenho a convicção de que com liberdade de expressão e eleições limpas e transparentes e auditáveis, com direito à oposição concorrer, com jornalistas podendo falar, eu acho que o Bolsonaro vai voltar ao poder. Porque eu acho que a população quer o Bolsonaro. Agora, se uma eleição justa e limpa, o povo brasileiro escolher o ladrão, paciência, democracia, que assim seja. Não quero Trump impedindo o ladrão de ganhar a eleição limpa, não. Agora, as pesquisas não mostram isso.
mostram que, embora sim o ladrão ainda tenha muito voto, e era necessário que ele tivesse muito voto para o plano do sistema, porque ia ser impossível colocar qualquer um dos outros caras que não tem voto nenhum, tipo Alckmin, Simone Tebet, Moro, Dória, Pacheco, Rodrigo Maia, Luciano Huck, qualquer um desses caras. O sistema até queria muito e tiveram que compor com Lula, porque o Lula tem sim muito voto e a gente ainda tem muito voto. A gente precisa ter consciência de que a gente precisa conversar e convencer essa parte do Brasil que ainda está disposto a votar no ladrão, por algum motivo. Graças a Deus, o governo dele tem sido um desastre, o que já era esperado por qualquer um com um QI maior do que a temperatura ambiente, e essa parcela da sociedade está diminuindo com certa velocidade. E no final das contas, talvez tenha sido um período de aprendizado, de desconstrução dessa figura mitológica do Lula, do milagre econômico, que foi retirado também artificialmente pela Lava Jato. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. E o que a gente tem que fazer? Aumentar a pressão. A gente tem que continuar o trabalho. E como é que se faz isso? Eu vou dizer para vocês a estratégia esquerda, eu estou aqui explicando para vocês o que eu vou fazer. Eu vou sentar para conversar com todos os agentes importantes dos Estados Unidos e não há nada que vocês possam fazer. Pelo contrário, quando vocês me denunciarem, eu me fortaleço nas minhas conversas aqui. Quando eu digo que sou um jornalista indiciado pelo crime de reportagem, todo mundo abre o olho e presta atenção em mim. Então, quando vocês me denunciarem, eu vou ficar mais forte. Eu já falei, eu fiz um quadro, um dia eu vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz um quadro com a minha denúncia, com o meu indiciamento. E vou fazer com a denúncia. Não há nada que vocês possam fazer para me parar. Nem macumba. Porque eu vou à igreja todo domingo, oro todos os dias, leio a Bíblia todos os dias, tomo macumba, bate e volta.